se fazer o nosso progresso total, alcançar. Isso aí exige muito tempo para nós podermos desenvolver. Mas se uma existência não é capaz, não é hábil, um tempo hábil para completar, mas conseguirmos nosso estado de perfeição, nós iremos tantas vezes, tantas reencarnações, tantas existências corporais, até que alcançaremos o estado de perfeição, que é a plenitude dos conhecimentos e a plenitude da virtude. Claro. E diz os Espíritos ainda, nos objetivos, como você perguntou, quais os objetivos da reencarnação? É, sem dúvida alguma, o progresso, a evolução progressiva da humanidade. E sendo da humanidade, essa está na razão direta do desenvolvimento, a evolução e o progresso de cada um de nós em direção a Deus. Muitos batem de frente conosco no sentido de reencarnação e ressurreição. Dizem que na Bíblia, ou seja, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não consta a reencarnação. Mas, analisando os dois pontos, o Antigo Testamento, nós vamos encontrar justamente o personagem que o senhor mencionou ainda há pouco, que é Elias, que ele desafia 450 outros sacerdotes, ganha tal desafio, não vamos estender muito, ele ganha esse desafio na questão do seu Deus, né? E ele manda prender esses 450 outros sacerdotes e degola, certo? Muito bem. Nós vamos voltar agora para o Novo Testamento, onde existe no Monte Tabor, que o senhor também mencionou, que é a transfiguração. Ali está colocado justamente a causa e efeito. Né? Que seria João Batista, a reencarnação de Elias. Como é que João Batista veio a desencarnar? Você veja só. É causa e efeito. A gente vê que ele foi decapitado. Né? Decapitado. Herodes, o rei do Egito, Herodes mandou decapitar. E teve aquela história toda com ele. E aquilo foi, sem dúvida, nós sabemos que foi a prova, a expiação dele. Exato. Por ele ter pedido naquela época, né, lá no Monte, no Monte Carmelo, lá quando ele fez aquela grande experiência, né, que o rei, ele discutia com os sacerdotes, e ele realmente orou e a fogueira dele acendeu. Isso que estava encharcado com 12 baldes de água. Então ele pediu a pena e ele deu a decapitação. Então pagou com isso. Nós sabemos que é isso. Mas sabemos também que o Velho Testamento está cheio de comunicabilidade. Exatamente. A mediunidade é de todos os tempos, ela nasceu com o homem. E o sentido, a crença na reencarnação, na volta, nasceu com o próprio ser. Todas as fraternidades, todo o conhecimento das antigas civilizações eram reencarnacionistas. Exato. E nós sabemos que até mesmo as novas religiões, o próprio catolicismo era reencarnacionista até o século V, mais ou menos, quando o Papa desistiu e tirou a reencarnação e botou a ressurreição. Mas todos eram reencarnacionistas. Jesus ensinava a reencarnação. E nós podemos lembrar aqui rapidamente, só para... Veja, quantas vezes ele curou um cego de nascença? Sim. E os apóstolos perguntam para Jesus, ele é cego de nascença, mas ele vem cego pelos pecados dele ou dos pais? Porque eles tinham a ideia que os pais pagavam pelos pecados dos filhos. E Jesus mostrava que nem foi de um nem foi do outro, mas para que provasse a existência de Deus. Mas se não houvesse o estudo e a crença na reencarnação, em outras vidas passadas, como poderiam os apóstolos perguntar a Jesus se aquele sofrimento era causa de pessoas de outras vidas? Outra vez, ele diante de Nicodemos, naquela noite, que Nicodemos buscou aquele encontro e nós vamos rapidamente pelo tempo, diz assim, Nicodemos, o que é que eu devo fazer para alcançar o reino de Deus? Ele disse que para alcançar, ninguém alcançará o reino de Deus sem renascer de novo. Exatamente. Então, o Nicodemo disse para ele, mas como pode acontecer isso se eu sou homem velho e voltar ao ventre de minha mãe? Se não fosse isso, Jesus diria, não, você tem que se renovar, tem que se arrepender.
Mas Jesus disse, mas Nicodemos, tu és doutor da lei e não sabe dessas coisas? Pois eu vos digo que o Espírito é como o vento. Ele sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Eis aí o Espírito. E não importa, Nicodemos, que tu creias. O importante é que tu vai nascer de novo. Está nas letras do Evangelho ali. Então não adianta. Né? Não tem então Jesus ensinava aí a reencarnação. Exato. Quer dizer, então, dizer que... E nós não temos tempo de discorrer. Mas, se nós formos, até aqueles fenômenos do rei Saul e de outros, né? O histórico bíblico, né? Exato. Nós vamos ver fatos que a reencarnação está, como a mediunidade está em todos os tempos, dentro do Velho Testamento. É que as expressões, a maneira de ensinar era outra, termos era outro, línguas mortas, línguas muito fracas. De lá para cá surgiu modificações estruturais de interpretações, de redação, né? O aramaico, o hebraico eram línguas muito pobres. E todo aquele ensinamento foram traduzidos de maneira a atender às conveniências dos grupos que queriam. Exatamente. Ainda tem só um detalhezinho, que o nosso tempo já está quase no final, ainda temos 3 minutos. Quando o senhor fala que veio a língua de fogo, né, que Deus manda a língua de fogo para acender a fogueira, isso é um fenômeno mediúnico. É um fenômeno. Como é que isso aí se explica? Inclusive o fenômeno de efeito físico, efeito físico. Efeito físico. Quer dizer, sem dúvida foi as entidades espirituais que, atendendo o apelo de Elias, porque era a verdade, porque o que ele dispunha era que Elias afirmava só Deus. E o sacerdote era politeísta, como todo mundo sabe, eram idólatras e politeístas, todos aqueles povos. E o Elias, como profeta, que veio com a sua missão de pregar e ensinar a ideia, o fundamento de um só Deus, da unicidade de Deus. E foi esse o motivo, claro, evidentemente, que a espiritualidade o atendeu através do Espírito Santo. Você falou no Monte Tabor. Pois bem, Jesus, quando ia fazer um fenômeno desse, convocava dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Mas por que só eles? E vejam só, que eles eram médios de efeito físico. Que necessitava deles. O que aconteceu no Monte Tabor foi a materialização de Elias e Moisés. Exato. E Jesus transfigurado plenamente como um grande espírito evoluído que era ele, transformou-se, a ponto de os apóstolos dizer, vamos fazer uma tenda para Elias e Moisés. Não necessita. Então, e a outra coisa, a ressurreição de Jesus, nós sempre estamos lembrando, aconteceu da maneira que aconteceu, para que Jesus deixasse a prova em todos os momentos da imortalidade da alma, a imortalidade do espírito. Ele mostrou que mesmo morto ele apareceu e surgiu. E o nosso tempo está terminando. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, ainda mais que agora domingo é Dia dos Pais. Uma mensagem especial. Sem dúvida. Estamos aí a comemorar o Dia dos Pais e vejam bem, vamos dizer que, vamos nos lembrar da importância da família, porque o pai, né, a mãe, formam uma família. E vejam a grandeza, o reconhecimento que devemos fazer pela grandeza do que é um verdadeiro pai, que organiza sua família, que completa, faz desenvolver a lei da reprodução. Quem lê o livro dos Espíritos sabe que nas grandes leis morais tem lei da adoração e conhecimento de Deus, lei da reprodução, é através da família, que é a porta por onde nós reencarnamos, é a porta onde recebemos a bênção de uma nova existência para resgatar o nosso passado, para tratarmos da nossa evolução espiritual, para nos reencontrarmos com aqueles, para fazermos a nossa reconciliação. O objeto da família não é só apenas a célula mata de uma sociedade, para fazer uma sociedade só mais feliz materialmente, mas a família, e por isso ao homem e à mulher, e vejam só, ali é o segmento de uma expressão da grande obra da criação de Deus. E tenham um final de semana excelente e fiquem todos com Deus.